acho que você pode começar do jeito que eu comecei. Você tá começando, algo assim. Mas vai do teu jeito, eu não vou... A gente não vai robotizar, não. Que você tá se metendo, então? Oxi. Desculpe, tô te dando ideias. Vamos lá. 1, 2... E está começando mais um episódio do nosso podcast, A2 Podcast. Nossa, me senti com uma voz de locutora. Meu Deus. Sensacional. Você imagina, amor, essa voz? Não, essa voz no meu ouvido toda noite. Laia. Estamos começando mais um podcast. Muito feliz de estar aqui. E hoje é o dia da vingança, meu povo. Por quê? Eu fui a primeira a ser entrevistada, então o Thiago me pegou desprevenida. Ele simplesmente fez as perguntas lá. Pra quem não assistiu, volta a assistir o episódio 1, né? Que tá bem legal. Volta lá assistir e vocês vão ver que eu fui pega de surpresa. Hoje, querido amor da minha vida, hoje eu vou te pegar de surpresa. Eu vou entrevistar este homem que entrou na minha vida. Espero que não saia, né? Vocês vão conhecer um pouquinho mais de quem é o Thiago Nobre. E aí, ansioso? Tô com o coração caindo aqui da cadeira. Segura que você vai ver. Bom, você já me conhece, você sabe, né, que às vezes eu sou um pouco inconveniente, não é? Tadadadã. Meu Deus. Bom, mas Thiago, vamos lá. Eu já queria que você começasse esse podcast já falando sobre você. Eu sei que você não gosta de falar sobre você, que, nossa, né, virginiana, assim... nem gosta de falar sobre quem é, o que faz, mas faz esse esforço pra gente. Quem é o Thiago Nobre? Ah, é muito bom, né? Falar, né? Falar é bom pra caramba. É bom. Bom, gente, muito prazer, Thiago Nobre. Eu sou um cara muito simples, muito tranquilo, empreendedor, raiz, daqueles que gosta de estudar, de se dedicar mesmo. Mas nem sempre foi assim, claro, né? A nossa trajetória até aqui foi muito corrida, né? Eu sou natural de Nova Friburgo, região serrana do estado do Rio de Janeiro. Tô sabendo que é a cidade da lingerie? Isso? É a capital nacional da lingerie. Eu conheço meninas e meninos. Fica a dica que eu conheço de lingerie de cabo a rabo, se é que me entendem. Thiago! Depois a gente troca uma ideia. Mas vim dessa cidade, trabalhei também já com lingerie, trabalhei com várias coisas lá. Sou um garoto muito de família, minha família tá toda lá, inclusive um beijo. Mãe, te amo, pai, te amo, irmãos, te amo. Amo vocês todos. Tô com muita saudade, inclusive. Eu sei que E, você tá. bom, trabalhei com várias coisas, né? O Thiago, ele sempre foi muito estudioso, apesar de ser da galera do fundão, né? E A gente vai falar sobre isso. vou falar sobre isso, sobre a galera do fundão aí que tá cada vez mais se destacando no mercado. Sou dessa galera do fundão, mas ao mesmo tempo eu sou muito estudioso, eu gosto muito de novidades, ideias, estratégias diferentes, esse tipo de coisa. E, como bom curioso que sou, né, vim parar em Santa Catarina. Morei aqui em 2007, fiquei um ano. Só que naquela época eu tinha 17 para 18 anos. Fiquei pouquinho, minha mãe veio e a saudade bateu, era muito família. Voltei com ela pro Rio, mas já com esse interesse, esse intuito de montar um negócio em Santa Catarina. Então os catarinenses me aguardaram por um bom tempo, até que 2012, finalzinho de 2012, eu cheguei de volta com mala e cuia. Na verdade, mala e cuia não. Nem mala nem cuia. Eu tinha um carro que nem era meu, era financiado, era do banco, né? Com 3, 4 parcelas pagas. Cheguei aqui sem absolutamente nada. E ainda foi assaltado, não foi? E só com seguro-desemprego. Fui. Você vê, né, cara? Eu fui tão zoado por isso, cara. Acho que se tiver amigo meu aí da antiga mesmo, me assistindo, vocês vão lembrar dessa época, porque eu mandei pra todo mundo. Cara, fui assaltado em Santa Catarina. Veio do Rio pra ser Saí assaltado em do Santa Rio Catarina. de Janeiro. Não, absurdo, Eita. absurdo. Thiago, aproveitar que você tá falando sobre lingerie, que você falou sobre lingerie, que Nossa, conhece você voltou nesse assunto lá Claro, atrás? mulher é vingativa, meu bem. Mulher não esquece as céu. coisas, não. Aproveitar que você tocou nesse assunto, eu vou te perguntar... Não, brincadeira, eu ia fazer uma brincadeira inconveniente, não vou.
Ela se segurou, gente. Só por causa... Porque é o segundo podcast. Daqui a pouco... pra frente. Mas eu vou te perguntar algo relacionado a isso. Como o podcast ele tem o intuito também de falar sobre o empreendedorismo, Sim. eu queria saber um pouquinho dessa tua trajetória na lingerie. O que você fazia quando você trabalhava com lingerie? Eu adoro essa história. É muito legal isso, porque meu pai e meu irmão jogavam bola, né, futebol e tal. E eu sempre fui perna de pau, gente, pra futebol. Decidi ir de encontro a um esporte mais tranquilo, mais leve, que era o downhill, que era descida de montanha, pular rampa e tudo mais. Bem tranquilo. Só que esse equipamento era caro, eu não tinha dinheiro na época e pedia pra minha mãe, pedia pro meu pai, não trabalhava, óbvio, né? Mas sempre queria trabalhar. Eu lembro muito bem de uma história, eu vou contar rapidinho ela aqui, que eu morava numa casa junto com meu irmão, né, do meio, e meu irmão do meio dormia comigo ali do lado, né, numa cama beliche, na verdade, era embaixo, ele dormia embaixo, eu dormia em cima. E meu outro irmão vinha buscar ele todo dia, às 7 da manhã, ali na porta de casa. E detalhe, eles iam viajar para outra cidade, então meu irmão mais velho, que já era casado, ele chegava, buzinava, e o meu irmão do meio, ele tinha que já descer, já tá prontinho para viajar, né? E o danado tava dormindo ainda, quase todo dia. E olha que louco, né? Naquela época, eu devia ter uns 11 anos, mais ou menos, nessa época. Só que eu já tinha uma veia empreendedora, porque eu sempre quis ter as minhas coisas. E não era ambição, era, eu quero ter a minha bicicleta, eu quero ter meu equipamento, eu quero ter, sei lá, qualquer coisa que você imaginar que um garoto de 11 anos queria ter, eu queria comprar. Porque mesmo a gente não sabia, eu sabia que minha mãe não podia dar, né? Meu pai também não. Então, o que eu fazia? Eu levantava nesse horário, às 7, quando meu irmão buzinava lá, eu abria a janela e falava assim, me leva, né? Eu falava, Márcio, meu irmão, uns 11 para 12 anos. Márcio, me leva. E era serviço pesado, subia em escada alta, 3, 4 andares e por aí vai. Enfim, não ia, obviamente, né? Mas por que eu contei isso? Porque essa veia empreendedora, ela estava dentro de mim desde muito tempo, de ter, de fazer, de ir atrás, de buscar, né? Não ficar esperando ninguém, não. E aí, volta ao assunto que você perguntou, né? Um pouquinho a mais, eu devia ter uns 14 anos, 13, eu comecei a pegar, lá a gente chama de facção, né? Não é facção criminosa, gente. Tadã! É facção de lingerie, né? Então a gente, por exemplo, tem serviços nas confecções que não vale a pena as costureiras fazerem, enfim, os ajudantes fazerem. São serviços simples, mas que levam tempo. Então as pessoas pegam sacos e sacos de lingerie, conjunto e tudo mais, para ficar limpando em casa. Então isso eu fazia, ganhava centavos ali por peça feita, né? Tinha uma que eu lembro que minha mãe me ajudou muito, que era uma calcinha que era tipo igual o cadarço de tênis, sabe? Aquela que eu tenho. E aí é para passar o cadarço, assim, e no final dá um nozinho, entendeu? Não tinha gente para fazer, então eles terceirizavam esse serviço. E aí minha mãe, como boa senhora daquela época, fazia trabalho escravo comigo, né? Ela botava eu pra trabalhar. Não, mentira, eu que pedia. E ela me ajudava, tadinha. Beijo, mãe. Te amo. Vocês estão entendendo, rapidinho, só fazendo uma observação aqui, vocês estão entendendo que o Thiago, ele acordava 7 horas da manhã com um sonho, com um desejo de ir trabalhar? Gente, eu acordava às 7 horas da manhã com um sonho, com um desejo de ser milionária, de ser herdeira. Não com sonho de trabalhar. Como que eu também, assim? mas aí eu acordava, olhava pro lado e falava, não, tava sonhando mesmo, vamos trabalhar. Então você tinha mãos, assim... Porque assim, não, falando sério, amor, homem tem a mão grossa, né? O homem tem a mão mais pesada pra fazer um trabalho delicado. Como que era isso, assim... A gente, às vezes, eu vou entrar nesse assunto, porque lembra que o nosso podcast é pra falar sobre empreendedorismo raiz mesmo, né? E assim, você tava com 15? 14, 15? Por aí, 14, então tá, 15. você já tinha teus amigos. Sim, né? sim. Como que era para os jovens, para quem tá querendo empreender e às vezes tem vergonha de trabalhar em alguma coisa? Eu, por exemplo, já entreguei panfleto. Como que era pra você isso? Me bateu essa curiosidade, assim, com o bullying, né, dos teus amigos. Não, a primeira coisa que eu falo pra vocês que estão me assistindo agora. Gente, não tem desculpa.
Você quer alguma coisa na tua vida? Cara, levanta a porra da bunda da cadeira e vai fazer. Não vai acontecer do nada, ninguém vai fazer pra você, ninguém vai te dar uma herança, a não ser que você já tenha isso programado dentro da tua família. Cara, não era o meu caso, eu decidi fazer alguma coisa. E qual foi meu primeiro trabalho? Foi isso, é pegar coisa pra fazer em casa. E naquela época, gente, eu não tava nem aí pros meus amigos. Era aquela época de bullying. A galera me chamava de NASA. Quem tava me ouvindo aí, ó. Meu apelido era NASA na época. Sou até hoje. Se for pro Rio agora, é NASA. Mas essa é a questão. É não ligar pra opinião alheia, né? E eu nunca liguei, na verdade. E nessa época eu já fazia o meu dinheiro. E olha que legal. Enquanto tinha amigos meus, que graças a Deus a gente nasceu, foi criado ali num bairro muito nobre. Hoje ele é de extrema nobreza mesmo, lá da Serra do Rio. Só que minha família não era, né? Minha família nunca... É isso que eu ia te perguntar, pra gente contextualizar. Você foi criado no bairro nobre, né? Mas a sua família não era... Você não nasceu em berço de ouro. Não. É de humilde... É de origem muito humilde mesmo, né? Minha mãe chegou a passar fome e tal. Bem pesado. Eu nunca passei, graças a Deus. Já passei perrengue, mas nunca fome. E minha mãe, ela é uma guerreiraça, assim. Ela, com um salário mínimo, ela conseguiu suprir todas as necessidades nossas. Hoje em dia, tem gente que fala que isso é impossível e tal. Ela conseguiu fazer, ela provou que é possível. Ela deu uma educação pra gente de dar inveja a qualquer mãe. De dar inveja, literalmente. Então, assim, é possível, tá, gente? E é possível também você correr atrás dos seus sonhos. Naquela época, eu já tava correndo atrás dos meus sonhos. Só que eu não tinha sonhos, não tinha planos. Eu tinha um objetivo. Tá vendo como é que é fácil, né? Depois a gente vai entrar um pouco mais a fundo nisso, mas hoje em dia o pessoal fica... mas como que eu vou ser rico? Cara, você não precisa saber como que você vai ser rico. Você precisa saber como que você vai fazer a sua próxima venda. Só isso. Fez a sua próxima venda? Faça a próxima. E faça outra. E faça outra. Não foca lá na frente. Foca o próximo degrau, né? O próximo degrau. E me diz uma coisa, com a venda ali, com o teu trabalho da lingerie, você conseguiu comprar a bicicleta? Consegui montar minha bicicleta, pô, top demais. E aí depois consegui fazer tudo que eu quis, assim, naquela época. Já me realizei, inclusive, fazia corridas, a gente viajava para fazer corridas e tal. Muito legal. A galera aí, se vocês estiverem ouvindo, um abraço para vocês. E galera do Rio, que são amigos dele e os meus amigos também, se vocês não estiverem ouvindo, saibam que a gente vai jogar uma praga para vocês, tá? Porque nossos amigos têm que ouvir nosso podcast, não tem? É isso aí, com certeza, né? Na verdade, tem que ouvir, tem que compartilhar, tem que chamar outros amigos, né? Isso aí, tem que ter orgulho dos amigos. Com certeza. E aí depois também já fui, né? Voltando ao assunto, eu fui trabalhar dentro de confecção, eu trabalhava meio expediente, porque eu estudava. Então, repito, não tem desculpa, tá? E tem muito emprego por aí, tá, gente? Essa parada de, não tem emprego. Você que não é qualificado. Ou você não tá procurando, né? Tem gente que fala que não tem emprego e tá sentadinho lá. Então, eu trabalhava, estudava, né? E conseguia ali gerar o meu dinheiro. Até que chegou um tempo que eu não consegui mais emprego, não tinha, né? Porque, veja bem, não era que não tinha emprego. Era que ninguém aceitava naquela época pra minha idade. Né? Porque minha mãe, eu falava assim pra minha mãe, desde muito cedo. E, cara, ela fala isso claramente pra qualquer pessoa. Eu falava assim, mãe, eu quero trabalhar. Ela falava assim, Thiago, você não tem idade pra trabalhar, ninguém vai te dar emprego. Até que eu consegui alguns biquinhos, assim, né? Naquela época. E gostava muito de lingerie, porque minha mãe já teve confecção e loja. Meu irmão, meu pai, até hoje trabalham nesse ramo. Então, eu tenho muito carinho em falar da minha cidade, da minha terrinha natal. Só que eu tô em Floripa, né, gente? Eu tô em Floripa, né? Então... Você mora onde os outros passam férias, meu bem. É isso aí. É morar pertinho da praia. Gente, o Thiago falando aqui de lingerie, ainda vou tocar nesse assunto. Eita. Por quê? Logo que a gente começou a namorar, é que eu fui dormir na sua casa, lembra? Eu fui dormir na sua casa e você falou assim, aqui na minha gaveta eu tenho um monte de calcinha, lembra? Tem mesmo. E ele tirou um monte de calcinha da gaveta e falou assim, vou te dar. Aí, ok, né? Falei, beleza, obrigada, né? Fiquei feliz e tal. A mulher ama ganhar calcinha, inclusive. E aí, depois a minha mãe falou, será que não era das ex dele? Será que ele não usou isso como desculpa?
E aí que caiu a ficha, Tiaguinho. Caraca, será que era? Não, gente, Não, ela estava com etiquetas. é porque assim, tudo novinha, tudo embalado, inclusive, né, claro. E mais uma veia empreendedora, tá? Contei isso pra chegar nesse assunto. Conta pra gente, por que você tinha tanta calcinha em casa? Então, você usava? Antes de montar o meu negócio, né, eu trabalhava em empresas, né, trabalhava como CLT, e eu falava assim, pessoal, ó, tô indo pra minha cidade, lá é mais barato, lá tem de tudo que você imaginar, e dava uma ideia de preço e tal. Quer que eu compre alguma coisa? Eu mando no WhatsApp pra vocês, o que vocês querem e tal. E aí, assim a gente fazia. Na época nem era WhatsApp, era mensagem e tal. A gente dava um jeito, E a gente fazia pedido ali. Eu tava lá na minha cidade, o pessoal mandava mensagem pra mim, eu comprava. Às vezes eu comprava em maior quantidade pra ver se as meninas queriam ficar. E não só pras meninas, pros homens também. Então aquilo ali era uma maneira de eu monetizar a minha viagem pra minha família. Legal. Né, pra visitar minha família. Lembrando que eu vim pra cá, eu vim casado, né? Uma outra história, mas de família mesmo, ninguém. Então, ninguém veio comigo, né? É isso aí. Aí, a veia empreendedora tá aí nesses detalhes. A gente não deixa passar nada. O radar tá ligado, né? É até engraçado que a gente tava conversando sobre isso ontem em casa, que o Thiago agora ele vai ter um novo hobby, né, meu amor? O Thiago vai começar com um hobby, ele já quer faz tempo isso, e aí ontem ele comprou o produto, e aí ele falou bem assim, Não, fala essa frase, fala. Uma frase bem de impacto, tá? Vai, amor. Até o meu hobby é pra ganhar dinheiro. Mas, ó, não vamos dar spoiler, não. Deixa quieto. Mas o hobby dele é pra ganhar dinheiro, Até tá? meu hobby é de ganhar dinheiro. E é verdade, isso é fato, tá? Depois vocês vão entender. É isso aí. Bom, e aí você já em Floripa, já começou a empreender, né? Sempre gostou. Foi fácil pra você começar a empreender aqui em Florianópolis, Thiago? Por que eu te pergunto? Eu fiquei sabendo que teve gente que falou que você veio do Rio para roubar o emprego dos catarinenses. Como é que foi essa tua trajetória chegando aqui em Floripa? Gente, muito louca isso, né? Eu fui roubado. Eu vim pra cá só com seguro-desemprego, não tinha nada assim. Eu tinha coisas que minha mãe deu, assim, de faca, né? Talheres, prato, esse tipo de coisa. E mais nada. Aí aqui eu comprei colchão inflável, comprei uma cadeirinha. Uma tia minha tinha me emprestado uma TV, eu coloquei a TV em cima da cadeirinha e tal. Fui roubado e beleza, continuei fazendo entrevistas, né? Até que eu fiz 2 entrevistas que me marcaram muito. Isso eu levo assim pro resto da minha vida. Porque eu tava fazendo entrevistas de emprego, gente. Eu só queria emprego, mais nada. E aí uma pessoa, né, um dono de empresa chegou pra mim na entrevista e falou assim: mas você sai lá do estado do Rio de Janeiro pra pegar as vagas dos catarinenses aqui? Falou sério, né? E naquela época, gente, era rabinho entre as pernas, pedindo por favor, sim senhor, não senhor, né? Porque eu precisava, era realmente extrema urgência. E eu tava já no quarto mês de seguro-desemprego indo pro 5º, eram 5. E eu fiz um acordo com a empresa que eu saí lá do Rio. E o outro me fez a seguinte pergunta: mas por que você saiu do Rio? Você saiu de lá foragido? Aconteceu alguma coisa lá contigo? O que aconteceu? Fala a verdade pra mim. Bem assim, né? E mais uma vez, rabinho entre as pernas. Não, senhor, deu tudo certo, tudo tranquilo. Pode ligar pra lá. Eu tinha até carta de referência. Botava no meu currículo também e tal. Então, fica a dica aí. Você que é empresário, nesse ramo, né, do empreendedorismo, e principalmente na área de gestão de pessoas, de contratação, tem muita falha, tem muito erro. E ao longo desse podcast também vai ter muita dica disso aqui, né, Caroline? A gente vai trazer muita coisa nova, muitas estratégias para vocês fazerem isso. E coisas que aconteceram comigo não vão mais acontecer com o seu setor de RH aí, as suas contratações. Porque isso realmente é uma coisa que eu só não deleto da minha mente justamente para trazer para ajudar outros, como né? dias de hoje. Thiago, você acha que tem a ver? Eu sempre brinco, eu falo assim, nossa, Thiago, você é muito marrento. Você é a pessoa mais marrenta que eu conheço, né? Nariz em pé. Mas o Thiago gente, até o jeito de andar, vamos combinar, né? Até o teu jeito de andar, você anda, tipo, todo marrentão, assim. Não sei se isso é uma característica do pessoal do Rio de Janeiro, ou se é sua característica, né? Porque pelas suas histórias do passado,
Alô, galera amiga do Thiago, comenta os podres Não, do Thiago aí, viu? Não comenta nada. Aí. Comenta que eu quero saber. Mas até as suas histórias do passado, você era, Vou tomar uma água. super marrentão e tal. Você acha que a forma com que a gente se apresenta para as pessoas, trazendo isso para o empreendedorismo, você acha que a forma com que você se vende para as pessoas, você que gosta muito de vendas, né, especialista também, você acha que isso impacta em como as pessoas vão te observar, em como elas vão te posicionar? Com certeza, né? O primeiro baque é o que vai te trazer para uma realidade do que a pessoa está pensando. Então, aquela ideia de que a primeira impressão é que fica, é fato, é verdade isso, tá? A gente tem uma média de 5 segundos ali que impacta uma pessoa visualmente. Então, a nossa postura, o nosso falar, tudo isso, ó, já teve gente se acomodando na cadeira. Mas isso impacta, sim, eu aprendi isso desde muito cedo, porque eu trabalhei lá no Rio já com empresas grandes, empresas que me trouxeram uma base mínima, que naquela época eu realmente era muito garoto, mas me trouxeram uma base mínima de comportamento. Agora, marrento, eu sempre fui, é de natureza minha, né? Mas não é um marrento ruim, gente. É um marrento assim. A pessoa. Acho que acontece contigo também, né? A pessoa não te conhece e fala assim, cara, você é marrento, Você é metida. você é metida e tal, né? Isso acontecia comigo também na escola. Mas era o meu jeito, gente. Era um jeito de que. Porque as pessoas não falam contigo e pegam uma ideia, né? Fazem uma ideia, uma figura sua ali. Um pré-julgamento. Um pré-julgamento. Né? Mas eu sofri muito isso, mas quando o pessoal me conhecia, como conhecia o outro lado, o lado do Thiago, e eu acho que você já vê isso hoje, né? Cara, me dou bem com todo mundo. Raras as vezes que eu brigo com alguém, discuto, esse tipo de coisa. Realmente é bem difícil isso acontecer. Mas o lado marrento permanece, ó. Foca em mim aqui pra você ver, ó. Ai, Ó, meu olha Deus. só, olha só, olha só. Pelo amor de Deus, É basicamente isso. Vai começar. Gente, eu tenho que aguentar isso todos os dias porque eu moro com isso aqui, Te amo. né? E aí, Thiago, vamos então para o que você é especialista, além de ser um conquistador nato. Engraçado que essa pessoa tá tão formal na minha frente, cara. Que ela tá, então, Thiago. Nem parece, né, amor, que eu acordo assim com os cabelos Pois tudo. é. Né? Meu Corta essa Deus, parte. gente, a intimidade é fogo. A intimidade é fogo. Mas eu acordo gente. bonita. Não. Top demais. Isso aí eu não posso negar, não. Olha o olhar de apaixonado. Ué, mas eu sou, gente. Eu quero essas partes assim pro resto da vida. Bom, vamos falar então sobre o que você é especialista, né? Além de você ser um conquistador nato, além de você saber se comunicar e se posicionar muito bem. Eu quero saber de dinheiro, Thiago. Hoje, bora ganhar dinheiro. você é especialista em crédito. É isso mesmo? É isso aí. Eu sou especialista em crédito e assessoria imobiliária. Vou falar a parte de crédito, né? Eu trabalhei em diversas empresas, depois eu vou... Né, ao longo desse podcast aí a gente vai comentando. E uma das últimas empresas que eu trabalhei, que já nem era mais CLT, era como prestação de serviço e tal, era de crédito, né? E me apaixonei. Sabe aquela coisa assim, de cara, você se apaixona? Pois bem. E eu sempre tive dentro de mim uma coisa maior do que a minha ambição, que era ajudar pessoas. Eu sempre tive isso. E não é rasgação de seda, gente. Ninguém monta uma empresa, ninguém trabalha para outra pessoa, ninguém assina uma carteira assinada sem fins lucrativos. Ponto. Botamos um ponto nisso? Ok. Só que precisa somente você ficar de olho no dinheiro? Acredito que não, né? Acho que você também já... acredito que você também compartilha dessa mesma opinião minha. Então, acima de tudo, eu coloco a realização de sonhos. E ali eu vi uma coisa muito clara na minha frente. Que ali eu poderia ser um dos meios de comunicação, primeiro, né? Comunicar ao cliente, ao empresário, que ele pode sim fazer alguma transação ou alguma compra, aquisição, ou realizar um sonho, né? Como, por exemplo, da casa própria, como, por exemplo, do primeiro carro. O garoto, imagina um garoto com 18 anos conseguindo adquirir o primeiro carro. Pois bem, aquilo me chamou muita atenção, essa questão do crédito. E aí eu, até hoje, uso isso como a base para eu construir
o maior número possível de pessoas realizando os seus sonhos, né? E é muito visível isso, gente. Eu vou falar bem a real mesmo, porque como a gente mora junto, eu vivencio isso, né? De ver essa questão. O Thiago também não é rasgando seda, porque ele sabe que quando eu tenho que falar, eu falo mesmo. Mas o Thiago já chegou a chorar depois de realizar sonho. Não é, Thiago? E ele fala, eu sou apaixonado por ajudar os outros. Conta essas tuas conquistas com o crédito. Fala um pouquinho mais de pessoas que você já ajudou, como que o teu trabalho com o crédito pode ajudar tanto imobiliárias como clientes, como que funciona isso? Eu me sinto uma pessoa muito realizada, né? Justamente porque eu trabalho com o que eu gosto, Uhum. eu faço com maestria e eu consigo vender isso, né? Porque tem gente que faz muito bem e não consegue vender, tem gente que faz muito bem, mas não é o que gosta, então faz por pouco tempo. Não, eu juntei tudo e consigo fazer muito bem o meu trabalho. A primeira venda para imobiliárias, e depois a gente vai entrar um pouco mais, né, focado nisso, mas antes eu iniciei com crédito, ou seja, o cara que queria comprar um imóvel, um automóvel, uma moto, qualquer coisa, um iPhone, né, ele me buscava, ele vinha a meu encontro. O cara que você fala cliente final, né? O Não cliente final, imobiliária. esse é o meu jeito, gente. Então, o cara, ele vinha ao meu encontro para comprar o que ele quisesse. Ou até mesmo fazer um empréstimo e tal. Era crédito no modo geral. E até que eu atendia clientes querendo comprar imóveis. Então, o que acontecia? O cliente vinha até mim e falava, olha, você consegue me aprovar? Eu aprovava ele, né? E aí depois ele falava assim, olha, já que vocês dois que trabalham com parte documental, eu vou te passar o contato do corretor. E aí começou a fazer isso. Eu vou te passar o contato do meu corretor, eu vou te passar o contato do meu corretor, até que a gente começou a atender corretores, né? E o primeiro negócio que eu fechei para uma imobiliária, né, que aí eu já parcerizei com a imobiliária, foi de uma senhorinha que ela não estava conseguindo aprovação, né, de jeito nenhum. Ela tentou em todos os bancos, não conseguiu. E aí eu consegui aprovar ela, né, mexi algumas coisas, coloquei o processo dela de uma maneira diferente, com carinho, né, e aprovei ela. E aí o que aconteceu? Naquela época era muito físico as coisas, né, e eu fui até a imobiliária para entregar o contrato lá. E ela estava lá, e eu não sabia, não conhecia ela. Na verdade, eu trabalhava diretamente com o corretor já, né. Até que quando eu entrei na imobiliária com o contrato na mão, a senhorinha estava sentada, 60 anos de idade. Ela levantou, ela sabia que eu ia. Ela levantou e falou assim, você que é o Thiago? Eu falei, sim, sou eu. Aí ela, do nada, ela veio e me abraçou. Me abraçou muito forte. E eu não entendi. Aí ela falou, eu sou a fulana, né? E você tá realizando meu sonho. Faz 60 anos que eu tô tentando comprar minha casa. Ela falou exatamente essa frase. Faz 60 anos. Eu tenho 60 anos. E até então, eu tava tentando comprar minha casa e não consegui. Cara, juro pra você, se você me perguntar assim, quanto que você ganhou de comissionamento, esse tipo de coisa, não lembro. Mas isso vai ficar pro resto da minha vida. Então, ó, fica a dica pra você também. Se você quer montar um negócio ou até trabalha para outra pessoa, qual é o seu impacto nas pessoas, né? O que você faz? Qual é a transformação que Qual é a você transformação causa, que né? você causa? No final do dia, como é que você vai se sentir com o seu trabalho? Às vezes, a gente está trabalhando carteira assinada ou empreendendo mesmo em algo que é só por dinheiro, Sim. né? E aí, no final do dia, cadê a realização? Cadê aquela lágrima de felicidade? Porque, gente, quando você empreende, isso acontece muito, né? Muitas vezes a gente chora de felicidade de ter conseguido ajudar alguém, né? E, gente, vocês olham pro Thiago Marrentão assim, ele tem um coração, de verdade, ele tem um coração muito mole, assim, muito... Às vezes eu brigo com ele e eu falo, caraca, para de fazer de graça. Eu tenho que falar isso pra ele, eu falo, para de fazer de graça. Porque ele fala, não, mas amor, é tão fácil, é tão não sei o quê. Não faz de graça. Eu tenho que ser mais racional, às vezes, porque às vezes ele vem com o coração, né? Acredito que você está empreendendo em algo que vai muito com o seu propósito, sabia? Não, perfeitamente com o meu propósito. Eu realmente nasci para fazer o que eu faço e ponto final. E eu vou simplesmente aumentar isso, elevar isso ao maior nível possível.
E você vê, eu já realizei o sonho do primeiro carro também para um garoto de 19 anos. Tinha recém feito 19 anos, né? Ele ficou 1 ano juntando dinheiro, olha só, né? E aí ele falou, cara, tô comprando meu primeiro carro. E a questão não é eu vender para ele. A questão é ele me mandar depois as fotos do carro dele, ele dirigindo o carro dele, sabe? Igual que ele mandou passando pretinho no pneu do carro dele, sabe? Me mandando, pô, cara, que top. Depois eu vou aí te mostrar no escritório e tal, sabe? É muito E eu top, vejo muito muito legal. isso, assim, dos teus clientes, né? Que você já atendeu, que continuam seus amigos, né? Eles sentem uma Sem dúvida. gratidão tão grande, assim, por terem conquistado com a sua ajuda. E é uma ajuda que muitas pessoas não conhecem, né, Thiago? Essa questão de crédito. Explica um pouquinho mais como não conhece. funciona isso. Bom, é bem simples, gente. Se você quer um crédito de qualidade, não busque o seu banco. Estranho isso, né? Mas é verdade. Por quê? Porque se você está indo até o seu banco, qual é a bandeira que o gerente bancário vai te oferecer? A dele? É a dele, é do seu banco, né? E você está comparando com as outras? Não. Você está vendo qual é a melhor taxa? Não. Você está vendo qual é a mais ágil? Não. Você está vendo se realmente liberou o máximo de crédito possível no seu nome? Não. Pois é. Esse é o grande problema. Então, ao invés de você buscar um banco, busque uma empresa de assessoria de crédito imobiliário, crédito automotivo, né? Uma empresa de assessoria de crédito, onde ela vai ter lá várias bandeiras, várias empresas, vários créditos diferentes. Veja bem, não existe só financiamento. E a maioria só faz financiamento. A maioria só faz financiamento. Se você entrar em 90% das imobiliárias hoje no Brasil, só vai ter um produto chamado financiamento, só vai ter uma bandeira chamada Caixa Econômica Federal. Se você entrar aí entra a diferença, né? Se você entrar numa loja de carro, a gente foi recentemente, né? Numa loja de carro. Aí ele falou assim, se você precisar... Olha a frase dele, né? Se você precisar de financiamento, nós temos aqui. Sim. Aí eu perguntei assim, malandro que sou, perguntei, quantas bandeiras você tem aí? Aí ele falou assim, mais de 18 bandeiras. Cara, e aí olha só, é um produto tão financiável como um imóvel, que é automóvel. E quando você entra lá, você tem opções para você comparar, para ver qual que vai aprovar ou não. E aí tem cliente que vai no banco dele e justamente por o banco já conhecer esse cliente, acaba não aprovando o crédito. Por quê? Porque você deixou atrasar um cartão de crédito, porque você não pagou aquele boleto certinho, entendeu? Ou porque o seu saldo sua movimentação não é tão boa. Aí você muda de banco, o banco, como não te conhece, ele acaba te dando acreditando em você. Pô, quer saber? Eu vou acreditar nesse cliente. E vai e libera o crédito. Então, assim, essa é a grande diferença de uma empresa de assessoria, tá? De crédito e o próprio banco, o próprio gerente e por aí vai. Tem vários detalhes aí que a gente vai falar ao longo dessa caminhada. Sabe uma coisa que me assusta, Thiago, agora que eu entrei nesse teu mundo, assim, né, de assessoria imobiliária, inclusive sou a diretora de marketing do grupo setorizado. Bom, depois vamos conversar sobre aumentar meu salário também. Opa! Tá? Bom, uma coisa que me assusta muito nesse meio são as imobiliárias não saberem dessas opções de crédito. Sabe, assim, parece algo que, caraca, você está realizando o sonho do seu cliente e você não entende sobre crédito? Como assim, né? É meio incoerente. Como que... É incoerente. Me explica isso. Como que os corretores, às vezes, não sabem e nem os donos das imobiliárias não conhecem? Carolyn, imagina, você que está aí assistindo a gente, imagina que você está numa padaria. Você entrou para comprar um pãozinho, leite, o queijo, presunto, manteiga. E aí você pega tudo isso e bota na cestinha, certo? Quando você for em direção ao caixa, o cara que está atrás do balcão, ele vai pegar o computador dele, ele vai pegar o teclado dele, ele vai pegar a maquininha de cartão dele, vai virar para você e vai falar assim, Carolyn, passa a sua venda aí. É estranho, né? É estranho. Pois é, a imobiliária faz isso com o cliente. Se você for, repito, em 95% das imobiliárias hoje, tá? Estão muito despreparadas. A gente vai falar sobre isso também. Mas por que estão despreparados? Porque é onde a gente mais ouve assim, você quer financiar, você precisa de crédito.
Porque, detalhe, gente, 95% dos imóveis a nível nacional são financiados por alguma instituição financeira. E quando eu falo financiados, são vários produtos, né, de crédito. Então, olha só o índice. É altíssima a quantidade de pessoas que precisam de crédito para comprar automóvel e imóvel, né? E aí, quando eu chego para um corretor, sou um cliente, chego para um corretor querendo comprar um imóvel, e eu falo, olha, mas eu tenho X de entrada. Ele já sabe que que eu vou precisar financiar. Aí ele fala assim, ok, vai no seu banco, aprova lá e depois você volta. Caraca, Essa é a ele frase pode que eu perder mais ouço. Essa é a frase que eu mais ouço. O que você faz, corretor, com o seu cliente? Eu peço para ele ir no banco dele. Desculpa, cara, mas você está perdendo muita venda. Muita venda. E eu vou explicar aqui. Primeiro dado que você com certeza está perdendo ou já perdeu muita venda e vai perder venda se você continuar fazendo isso. Você solta o seu cliente no mercado. Como assim? A loja de carro já estava querendo me segurar pelo crédito. Você não quer ver o crédito aqui com a gente? Lembra que eu acabei de falar? Você tem quantas bandeiras? Eu tenho 18 bandeiras. Alguma vai te aprovar. Senta aqui na minha mesinha. Vamos ver aqui. Passa aqui o CPF pro tio, né? A imobiliária não faz isso. A imobiliária fala, beleza, vai lá no banco e depois você volta. Aí pode ser que você chegue lá, o seu gerente vai querer te empurrar um monte de produto financeiro junto, porque venda casada é proibida hoje, mas os bancos fazem descaradamente, né? Eles colocam algumas regras para fugir dessa lei, mas é uma lei, tá? Então eles fogem disso colocando algumas regras, mas eles vendem produtos casados. Então se você está mandando seu cliente para o próprio banco dele, para fazer a aprovação, o crédito imobiliário, para depois você vender o imóvel, fica a dica. O gerente bancário dele está empurrando cartão de crédito, conta poupança, seguro do imóvel, conta salário e por aí vai. São vários produtos que ele pode... Empréstimo consignado, consórcio, que são vários produtos de venda casada. E o que acontece com a parcela desse cliente? Sobe, fica altíssima. Vai nas alturas. E às vezes o cliente daí nem consegue comprar porque a parcela não cabe no bolso dele. Essa é a questão. Ele não volta pro corretor para falar assim, não deu, cara. Ou quando ele volta, e se ele for reprovado na própria bandeira dele? Acabei de falar. Se ele for reprovado na própria bandeira dele, talvez outra bandeira aprove. E aí eu vou passar um dado. Cerca de 70% aprova em outra bandeira. Cerca de 70% aprova em outra bandeira, tá? Os outros 30% ou tem um score muito, muito, muito extremamente baixo, mesmo assim tem chances em outros produtos financeiros, né? Ou tem restrição. O resto, todos eles com nome limpo, com uma ficha boa, e às vezes o banco dele, por saber que ele um dia atrasou o cartão de crédito da mesma bandeira, é que não aprova ele. E aí você aí, corretor, você aí, dono de imobiliária, tá perdendo venda. É simples assim. Parece toda uma matemática difícil e tudo mais, só que tem uma assessoria, né? Tem uma assessoria. Tem uma assessoria que faz tudo isso, né? Estou aproveitando, vendendo seu peixe aqui, mas na verdade, porque realmente, quando eu conhecia o seu trabalho, eu fiquei impressionada de você ser um dos únicos, né, que faz isso. E por que as imobiliárias não colocam isso dentro da imobiliária? Por que isso não é tão visível? Crenças. Uma das crenças é, eu não posso, como empresário, ditar as regras do meu cliente. Você pode sim. Por quê? Porque você é o especialista do imóvel, não é o seu cliente. Seu cliente não sabe nada. Seu cliente não sabe o que ele precisa para comprar um imóvel. Entende? Verdade. Entende isso? Caroline, eu preciso humanizar a minha empresa, mas eu quero que você faça assim, 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 assado. Não, eu não sei humanizar. É você que sabe. Então, o corretor, ele pode fazer essa jornada desse cliente até a compra. Ele não só pode, ele deve, né? Ele deve, por obrigação. Ele deve fazer todo esse caminho. E é fato, né? Porque quando eu vou comprar um imóvel, por exemplo, eu vou dar o meu exemplo. Se eu não conhecesse o que você faz e estivesse tão envolvida no mercado imobiliário, eu não ia saber. Eu achava que eu ia lá, pegava meu FGTS e ali financiava. Ponto, né? O meu FGTS podia ser minha entrada e tal. Só que assim... Eu não sei todo o processo, eu não sei como que funciona, como que eu conseguiria crédito, como que ficaria minha parcela. Então, o corretor, ele pode passar essas informações para um cliente, para deixar talvez o cliente mais seguro? O corretor, a imobiliária, a construtora, ela pode simplificar tanto a vida de um cliente
que se eles soubessem disso, eles fariam com extremo orgulho. Entende? O que a gente vende, né? O que é o setorizado? Vamos lá, vamos partir. O que é o setorizado? Eu criei o setorizado. Eu criei, na verdade, uma empresa de crédito que ela foi mudando o nome, né? Foi mudando a estratégia e automaticamente teve que mudar o nome. Por que setorizado? Porque nós setorizamos as imobiliárias, os corretores e as construtoras. Nós setorizamos eles. Com quais setores? Com o setor de crédito, que é o maior. Como eu falei, 95% dos imóveis são comprados por algum crédito imobiliário. Nós setorizamos com setor jurídico, setor de marketing, onde você é minha diretora e maravilhosa, né? Setor de formação, porque, como eu falei, tudo que eu falei agora é conhecimento, né? E conhecimento, cara, muda o jogo da parada. Se você tiver esse conhecimento, você passa a atender esse cliente com mais grandiosidade no seu atendimento. Personaliza, né? Personaliza, você traz o cliente para você. Veja bem, o que a gente faz é simplesmente retenção, retenção e antecipação. Só isso. São 2 problemas gigantescos que existem no mercado e que absolutamente ninguém faz. E aí eu falo, por que ninguém faz, né? Não, tem empresas de crédito, tem empresas de assessoria. Tem empresa de assessoria. Mas mais completa do que a minha, não tem. Mais completa do que o setorizado, não tem. Marrento, né, gente? Ué, mas isso não é... Não, mas tá certo. Né? A gente tem que falar a verdade. Se eu sou o melhor no mercado, eu não sou o maior ainda, tá? Eu não sou o maior ainda, mas eu sou o melhor hoje no mercado. Isso eu sei, porque eu conheço meus concorrentes e eu estudo muito isso, tá? Isso não é prepotência, não é arrogância. Se você faz uma coisa com maestria, se você faz alguma coisa muito bem feita, você tem que falar. Você tem que falar. O que a gente faz é realmente muito bem feito. Tem problemas? Óbvio. Toda empresa tem. Toda empresa tem. Qualquer empresa tem. Quer saber se toda empresa tem? Entra no... Enfim, em qualquer plataforma de divulgação da BMW, da Ferrari, da Porsche. Esse tipo de empresa tem muita reclamação. Tem muita pendência, tem muito problema. Então, toda empresa tem problema. E eu já passei dessa fase, sabe? De ficar, ai meu Deus, eu tenho problema. Cara, beleza, eu tenho problema, eu tenho que resolver o problema. Mas qual é a prioridade? O cliente. Sempre, o cliente. E aí, no meu caso, eu tenho um cliente B2B2C. É louco, né? É B2B2C. Porque eu atendo... Hoje, o meu cliente, de fato, é corretores imobiliários e construtoras. Mas eu atendo o cliente deles. E que, obviamente, é meu cliente também, né? Querendo ou não, é meu cliente também. Mas aí que entra a minha estratégia. E aqui mudou o jogo. E de fato mudou. Tá, Você vai falar a sua estratégia assim pra todo mundo? Vou. Você vai abrir, vai colocar as cartas na mesa? Assim, ó, o que acontece hoje? Quando uma imobiliária precisa de crédito, ou ela manda o cliente para o banco dela, como eu falei que era o maior problema hoje, ou ela manda esse cliente para algum correspondente bancário. Que aí já virou famoso, né? Ah, eu tenho que falar com um correspondente bancário, beleza. Mas para você ter um correspondente bancário para cada bandeira, você teria que ter, no mínimo, que eu indico, no mínimo 40 correspondentes bancários. Vamos diminuir ao máximo que eu consigo para você ter uma boa imobiliária, uma boa construtora. Vamos diminuir para 10. Então você teria 10 correspondentes bancários, multibandeiras, quer dizer, unibandeira e uniproduto. O que é isso? É só aquela bandeira e só aquele produto. Por isso que você teria que ter 10, certo? Uma para cada, né? Uma para cada. E aí, se caso você... Vou dar um exemplo aqui. Você mandou lá para a Caixa Econômica Federal. Reprovou. Você pega esse processo todo, manda para o cara do Itaú. Reprovou. Você pega esse processo todo, manda para o outro cara lá de outra bandeira. Enfim. Resumindo para vocês, cerca de 5 dias úteis, uma média, para você ver se o cliente vai aprovar ou reprovar. E aí, só nisso que eu acabei de falar, já foram 15 dias úteis. O seu cliente, provavelmente, ele está na internet olhando com outra pessoa. E aí, eu tiro nos treinamentos, nas consultorias, nas palestras, eu tiro esse mito, essa crença que está dentro da cabeça dos corretores. Não existe relacionamento para retenção. Não existe relacionamento para retenção. Ou seja, eu não consigo reter o meu cliente somente pelo relacionamento. Eu preciso ter algo
para que ele consiga ficar no meu atendimento. Entenderam isso? Olha só como é que é uma linha muito tênue aí. Porque o corretor tá achando, não, o cara já virou meu amigo. Eu já ouvi muito isso, tá? O cara já virou meu amigo. Aí, um mês depois, eu falo, cara, e aquela venda lá? Pois é, o cliente que fechou lá com fulano. Fechou com fulano por quê? Porque você não tem tudo o que ele precisa. E aí você perdeu o cara. Você perdeu o cliente, entendeu? O que a gente fez? Né? Aí entra a nossa estratégia. A gente montou um setor de crédito. Isso só na parte de crédito, né? O nome da empresa é setorizado, e aí entra um modelo de, como se fosse uma segunda empresa, né? Um braço, vamos colocar assim, chamado setor de crédito. A partir de agora, ao invés de eu ser um correspondente bancário ou eu ser uma empresa de assessoria imobiliária, né? A minha empresa sumiu da parada. Então, Caroline, se você tem uma imobiliária, eu implanto o seu setor de crédito. Eu coloco o setor de crédito dentro da sua plataforma, dentro da sua estratégia, dentro do atendimento do seu corretor. Então, o corretor não passa deixa de falar assim, vai no seu banco, aprova lá e volta. Ou, eu vou te passar por um correspondente bancário. Não. Ele fala simplesmente assim, eu vou te passar para o nosso setor de crédito. Muito mais seguro, né? Ter ele dentro da imobiliária. E olha como é que ele elevou a régua, né? Porque, repito, o seu cliente está olhando com outros. Se ele não estiver olhando com outros corretores, ele está olhando nas plataformas que ele consegue visualizar os imóveis lá. OLX e por aí vai, né? Então, ele está olhando para fora. Ele não está só contigo. Se você elevar a régua, ele subentende o seguinte, cara, para que eu vou olhar com outros se esse cara aqui me atende com tudo que eu preciso, né? Então, a Caroline Castanho hoje é uma imobiliária que tem tudo que eu preciso. Beleza, eu tenho conta no Itaú, mas se eu for lá e a Caixa tiver com uma taxa melhor e me aprovar, eu vou poupar uma grana. E detalhe, a gente tá falando de imóvel, gente, é uma coisa... Lá no final, qualquer centavinho, qualquer... Desconto, né? Qualquer dezeninha ali de taxa vai virar uma bola de neve lá no final, né? Então, isso a gente fez, a gente criou, e aí depois fomos criando os outros setores. Por isso que hoje uma imobiliária atendida por nós pode ter um setor de crédito dentro da imobiliária, um setor jurídico dentro da imobiliária, um setor de marketing dentro da imobiliária, e por aí vai. E aí eu vou colocar uma coisa maravilhosa aqui. Mas, Thiago, isso é muito caro, né? Isso é muito caro. Gente, a nossa assessoria é gratuita. É de graça. Você só não cobra. Você só não tem porque você não quer. Não, eu não quero ter esses benefícios, ok? É estranho isso, né? E tem gente que realmente não. Eu tenho minha crença porque é o cliente que decide. Beleza, o cliente que decide, o cliente então não decide você. É bem assim, né? Forte, né? Forte isso, né? É loucura, esse trabalho. Ele é pra mim, cada dia que a gente conversa sobre isso, eu vou admirando mais e eu vou, caraca, dá pra fazer isso, dá pra fazer aquilo, sabe? Eu acho que as pessoas também que te contratam acabam sentindo isso, né? Porque eu vejo quando você dá treinamento, fica todo mundo, uau, eu podia ter recuperado aquele cliente, eu podia ter não sei o quê. E eles vão, como você fala, desengavetando ali os clientes, né? E trazendo à tona de volta. E aí, acontecem umas coisas muito loucas, né? Nos treinamentos, assim, acontece coisas que a gente começa a abrir o olho dos outros no mercado. Por exemplo, a gente fez um treinamento faz bastante tempo já. E aí, no final, eu tava conversando com o pessoal ali, né? No final do treinamento e tal, conversando com o dono da imobiliária. E aí chegou um corretor. Falou, Thiago, eu adorei o que você falou e tal. E eu tô com um cliente há 3 meses e não consigo fechar essa venda de jeito nenhum. E ele começou a me contar o caso. O caso dela, o imóvel, esse tipo de coisa. E ele falou, a entrada dela é mais ou menos, é razoável e tal. E o imóvel é X valor e tudo mais. Aí, beleza, eu já tava tentando montar o cenário na minha cabeça, né? Primeira pergunta que eu faço pra ele. Qual a renda do cliente? Aí ele falou assim, putz, não perguntei, não sei, vou ter que perguntar. Aí eu falei, cara, peraí, o dono da imobiliária tava do lado, tá? Falei, peraí, 3 meses com o cliente, você não perguntou a renda dela, cara? O que você tá fazendo aqui?
que você tá fazendo aqui? Cara, eu imagino o Thiago perguntando isso, porque o Thiago chega e fala na lata. Às vezes eu falo pra ele, às vezes eu peço pra ele responder algum cliente meu e eu falo assim, meu Deus, Thiago, seja mais simpático, mais humanizado. Mas ele chega e fala na lata, gente, o negócio dele é assim. Gente, ninguém é criança, né? O cara... são coisas básicas. Não faz nem sentido um corretor desse estar ali. Mas é erro dele? Carolyn, é erro dele? Não, né? É erro do gestor. É erro do gestor. É isso Que não aí. deu um treinamento correto. Que não deu um treinamento correto, que não deu opções para ele, que não entendeu que a formação é um dos pilares aí de uma boa imobiliária, né? De sucesso, e não só da imobiliária, não. Eu tô falando de empreendedorismo no modo geral. Você não treina os seus colaboradores, o que você acha que eles vão fazer dentro da tua empresa? Justamente. Né? Não faz sentido um cara desse estar ali. Então, assim, ó, o cara é ruim, esse cara não serve. Não, ele serve, mas ele precisa ser treinado. Então, tira ele do campo de batalha, treina ele primeiro e depois bota ele lá. Né? Não joga ele lá queimando o cliente. Aí eu faço a seguinte pergunta para eles. Né? Hoje eu levo esse caso nos treinamentos que eu faço. Aí eu falo assim, vou dar o exemplo. Carolyn, se você fosse corretora e se um cliente te frustrasse bastante, né? Um dia, sei lá. Você ficou pé da vida com esse cliente. Aí o cliente some. 5 meses depois o cliente volta querendo comprar contigo. Você vende ou não? Eu vendo, né? Preciso do dinheiro. Exatamente. Mas se você frustrar o seu cliente, será que ele volta? Não. Ele nunca mais esquece. Esse é o problema. Esse é o grande problema. Você pode ser frustrada. Você tá aí para isso. Se você não aguenta, se você não tem estômago, aí você tá no lugar errado, certo? Mas o cliente jamais pode ser frustrado. E aí, num caso desse, que a cliente fala assim, pô, peraí, cara, você tá vendo as coisas para mim até agora, você não sabia nem a minha renda? E você precisava dessa informação 3 meses atrás? Pronto. E aí ele vai falar mal do corretor e da imobiliária, né? A imobiliária sempre toma também a fama ali de ruim, de mau atendimento e tal. Não é só o corretor não, tá, gente? A empresa, ela vai na frente. Thiago, seu trabalho, às vezes eu acho que é até mais complexo que o meu, tá? Mas é muito bom conhecer um pouquinho mais. As pessoas conhecerem um pouquinho mais quem é o Thiago, né? O que o Thiago faz. E é claro que eu quero muito que a gente traga para as pessoas também quem somos nós dois como casal, né? Perrengues diários, até porque é o nome do nosso podcast A2, né? A gente vai trazer mais isso. Eu gostaria, Thiago, agora indo para os nossos finalmente aqui, eu gostaria que você falasse pra gente, como empreendedor, raiz mesmo, né? Um conselho. Mas não aqueles conselhos de palco, sabe? Um conselho de verdade, assim, para as pessoas que ainda estão trabalhando, às vezes, de carteira assinada, que têm o sonho, né, de empreender. Porque, assim, tem pessoas que trabalham CLT e estão super felizes. Mas tem pessoas que não estão felizes e querem empreender, né? Dá um conselho bem vida real mesmo, assim. Bom, eu acho que um conselho muito válido, né? Que eu acredito que eu poderia ter recebido esse conselho mais cedo também, que eu acho muito legal, é o seguinte. Não existe bala de prata, gente. Não tem milagre que vai tirar você da sua situação se você não se movimentar. Então, é clichêzão, né? Até clichêzão. Não, é a mesma coisa que todo mundo fala, né? Mas para pensar. Se você tá pensando que uma hora o teu patrão vai te... Como é que se diz? Vai te promover, ou vai subir o seu salário do nada, alguma coisa assim. Cara, isso não vai acontecer do nada. Alguma coisa vai ter que acontecer vindo de você primeiro. Precisa de uma ação, né? Precisa de uma ação sua, não é de ninguém, não é da sua mãe, do seu patrão, não é. Eu já ouvi assim, ó, mas o patrão, ele tinha que me olhar o que eu faço, olha só, me mato por essa empresa. Cara, será mesmo que você se mata por essa empresa? Será mesmo que você tá se doando 100% para aquela empresa? Será, né? E aí fica essa dica. Por que eu falo isso? Porque tanto os empreendedores que já estão empreendendo, né? Porque existem empreendedores que ainda não empreenderam. E esses têm muita possibilidade ainda, tá? Vai juntando o conhecimento. E tem os empreendedores que já estão no campo de batalha. O que eu recomendo? Foca em sair do seu lugar. O que quer dizer isso? Foca em fazer algo que esteja fora
do seu mundinho ali, do seu habitat natural, né? E quando você faz isso, você começa a olhar o mundo. É aquela história, pô, eu tô de folga um mês porque eu não tenho serviço externo. Eu vou ficar dentro do escritório? Eu vou ficar dentro de casa? Não. Eu vou sair do meu mundinho. Uhum. Por quê? Porque ali eu tenho opiniões diferentes, eu conheço gente diferente, enfim. E aí você precisa sair do seu cantinho, do seu mundinho, porque não existe bala de prata. O que é bala de prata? É aquela bala que mata o lobisomem de uma vez só, entende? Não existe bala de prata. Não existe uma coisa que vai fazer você virar bem sucedido de uma vez só. Tudo tem que ser construído. Então, você tem que olhar primeiro o passo, aí depois você olha o segundo passo. Qual é o primeiro passo? Você vai ter que sair do seu trabalho? Ok, saia. Não tenha medo. Não tenha receio de que algo vai acontecer. Eu faço essa... eu sou especialista em crédito. Então, tinha gente... Na época que eu trabalhava direto com pessoa física, né? Com cliente final, tinha muito cliente que não conseguia se planejar, né? Financeiramente e tal. E aí eu fazia a seguinte pergunta. Quanto que você consegue guardar por mês? Né? Se você espremer, quanto que você consegue? Aí a pessoa falava assim, chutava um número, né? Eu consigo, se eu me espremer, eu consigo R$1.000 por mês. Ou R$500 por mês. Beleza. Aí eu fazia a segunda pergunta. Quanto que você tem hoje? Nada. Pois é, então você não consegue guardar por mês. Você não consegue. Aí você tem que fazer o quê? Você tem que fazer uma força enorme, entende? Para você começar um planejamento, para você iniciar a sua vida diferente. Quer empreender? Se força. Aí eu faço uma pergunta também para esse cliente final que eu atendia. Eu fazia assim, vamos supor que você do nada fique desempregado. Aconteça alguma coisa, Deus me livre, você perde o emprego. Você vai para debaixo da ponte? Ponte. Ela sempre me zoa nessa ponte. Ponte, porque ele Você vai para debaixo da ponte? Não, eu vou me virar. Pois é, então se vire. Se vire. Saia do teu emprego. Quer empreender? Se vire. Saia do teu emprego. Vai empreender. E é isso. Não existe bala de prata. Eu acho que esse é o melhor caminho para você iniciar. Beleza, pé no chão, não tem bala de prata, eu que vou ter que me virar. E aí, entra nesse não tem bala de prata, também tem muita gente colocando a culpa em outro. Entende? A culpa é do governo, a culpa é do presidente, a culpa é do meu patrão, a culpa é da minha mãe que não me deu educação. Eu já ouvi isso, tá? Mas minha mãe não me deu educação necessária, ela não cobrava estudos de mim e tal. Se você coloca a culpa no outro, empreender é solucionar problema, é arranjar solução. Então, se você coloca a culpa no outro, eu ouso dizer que você já não tem tanto um perfil empreendedor assim. Porque você está arrumando um problema. Exato, você não está arranjando solução, né? Eu acredito muito nisso, porque o empreendedor, ele gosta de resolver problemas. Sim. A gente vive pra isso. Seu primeiro problema é como que eu vou sair da empresa que eu trabalho? Como que eu vou dar o primeiro pontapé inicial na minha empresa? E os mais doidos, tipo a gente, assim, a gente às vezes sai sem saber o que vai fazer. Existe uma frase que alguém, eu não sei quem é o dono dessa frase, quem já falou, mas já li em vários lugares. Que empreender é você se jogar de um avião, se jogar de um precipício e construir... Um avião na queda. Exatamente. Nossa, você sabe tudo, né, amor? E construir um avião na queda. E é realmente isso. Nós, os mais doidos, assim, às vezes a gente empreende, não sabe nem com o quê. E sabe o que é legal? Nessa analogia que você falou, pula do precipício e constrói um avião na queda. No meio do caminho você vai descobrir onde colocar os parafusos para montar o avião. E às vezes não vai dar certo, às vezes vai dar, mas você vai chegar intacto no chão. Vai colocar os pés no chão. Quando você firmar os pés no chão, aí você está preparado para ter a sua empresa, né? E uma dica soluciona um problema, como a Carol falou. Eu quero empreender, mas o quê? Porque tem muita gente que fala, mas eu quero empreender, eu não aguento mais trabalhar para os outros. Que era o meu caso na época. Eu não sabia o quê. Cara, resolva algum problema no mercado. Resolva algum problema. Você até como cliente sabe de problemas. Pensa assim, eu vou no shopping. Qual é o problema que um shopping tem? Começa a analisar isso. Liga o seu radar empreendedor. E aí você consegue arrumar ali um problema para resolver. Exato. O Thiago gosta muito de problemas, eu também. Inclusive me chamava de BOzinho.
Deixa abaixo. Sabia, eu fiquei sabendo que você me chamava de BOzinho, que eu era o BO dele. Júnior, se você estiver ouvindo aí, nós somos parceiros nos BO. Bom, gente, é isso. Agradeço muito, Thiago, por você estar aqui, né? Contando um pouco da sua trajetória. É tão bom que eu vou voltar na próxima, tá bom? Vai estar em todos, né? Mas eu fico muito feliz mesmo de a gente ter colocado esse projeto em andamento, mais uma vez falando sobre isso, né? O A2 era um sonho seu, principalmente, né? E eu entrei para complementar esse sonho. Não, e é maravilhoso, gratificante demais compartilhar esse sonho contigo, porque somos, cara, a gente tudo comigo é maravilhoso. E assim, ó, a partir de agora, a gente entra num flow muito louco. Eu já tô falando o nome de outro podcast. Mas a gente entra num fluxo de ideias, de conversas, de analogias de vida, de projetos de vida, né? Que virão por aí. Então, assim, ó, fica com a gente. Fica com a gente. É isso aí. Dica. Eu vou trazer para vocês, esses 2 primeiros aqui foram muito pra gente falar um pouquinho do nosso profissional, falar um pouquinho o que nós fazemos, né? O porquê que a gente tem essa autoridade para estar aqui no podcast trazendo conteúdo para vocês. Mas me comprometo a trazer polêmica, a trazer conteúdos engraçados, porque Thiago não é assim, paradinho, não. Eu sou sério, gente. Não é nem um pouco. Sério, nem sério, um pouco. Ele me faz rir desde a hora que ele acorda, ele faz dancinha, ele faz um monte de coisa, assim. Bom, vou trazer esses conteúdos todos pra vocês. Thiago também. Escreve nos comentários aí se vocês acham que tipo de dancinha que eu faço. Olha só, o cara sério, extremamente sério, né? Escreve aí nos comentários pra gente que tipo de dancinha vocês acham que eu faço. Se algum de vocês acertar, eu posto a dancinha no TikTok. Se algum de vocês acertar, eu faço a dancinha de novo só pra vocês. Oh! Gente, fiquem de olho nas redes sociais, então. Onde é que as pessoas podem nos encontrar, Thiago? E te encontrar a sua empresa? Bom, pra quem é construtor, corretor, dono de imobiliária, quer mudar o jogo, quer mudar de vida, @setorizado. E o meu particular é @thiagonobre.setorizado. Lá estou eu e pode chamar a gente lá, a gente vai fazer uma reunião com vocês primeiro aí para atender da melhor forma possível e mudar esse jogo aí que eu sei que tá ruim. E o nosso podcast, onde as pessoas encontram? Nosso podcast @A2 Podcast Oficial no Instagram, no Facebook, no YouTube, nas plataformas de streaming e que mais? No TikTok? No TikTok, gente. TikTok é oficial também? É, A2 Podcast TikTok, Oficial. @A2 Podcast Oficial. Que nome maravilhoso, né? Que nome incrível. Gente, lembrando vocês que traremos convidados incríveis, traremos histórias muito legais, muito engraçadas, que a gente já tem aí esses convidados com essas histórias ali na ponta da língua. Então, fiquem com a gente. Além disso, queremos patrocinadores. Vou falar aqui mesmo. Isso aí, gente. Ó, né? Por quê? Porque, cara, ser divulgado por nós dois, meu Deus, não existe melhor divulgação, né? Assim que a gente tem que falar? Se você é bom no que você faz, você tem que falar assim? É bem assim. Vamos aproveitar, né? Vamos chamar a galera aí, ó, que esse podcast vai dar muito o que falar por aí. Vai mesmo. Né? Então é isso. Obrigada, meu amor. Te amo muito. Também. Episódio 2. É isso aí. Com sucesso. Check. Concluído com sucesso. Beijo, gente. Tamo junto.